6 integrantes da facção são condenados por morte de pai e filha no interior do Mato Grosso. 6 membros de uma facção criminosa foram condenados pelo Tribunal do Júri em Barra do Garças pelas mortes de um homem de 22 anos e sua filhinha de 2 anos, em um crime ocorrido em fevereiro de 2024. Além de tentativa de homicídio e outras acusações, com as penas somando a 475 a 500 anos de reclusão, a decisão reflete o resultado de uma investigação detalhada da Polícia Civil que identificou a estruturação do grupo criminoso e suas funções durante a ação violenta. Bem, senhores, mais uma vez nós vemos que a violência, o crime organizado e o tráfico de drogas não é exclusividade do Rio de Janeiro, é exclusividade de um país chamado BR. Mas vamos com o nosso amigo Miquéias para dar aquele panorama que ele sempre dá e a gente entender melhor nas profundezas dessa notícia, a informação além da notícia. Miquéias, por favor. Júlio, realmente o caso não foi no Rio de Janeiro, mas tem tudo a ver com o Rio de Janeiro. Isso porque nós estamos falando do assassinato do João Vitor Menes e da filha dele de 2 anos. O João Vitor era traficante, era criminoso e, inclusive, procurado por homicídio em Goiânia. Ele foge de Goiânia, procurado pela polícia, e vai para o Mato Grosso, onde ele se instala, fugindo da polícia, mas também tenta ali largar a facção a qual ele pertencia e começar a desenvolver o seu próprio negócio criminoso. Então, esses criminosos, essa facção, ao descobrir o paradeiro do João Vitor, eles saem de Goiânia e vão atrás do João Vitor lá em Barra das Graças, no estado do Mato Grosso, pulam dentro da casa dele e atiram nele na cama. Na cama estava ele, a filha de 2 anos e a esposa. Ele morreu na hora, a filha de 2 anos chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos, e a esposa sobreviveu para contar a história. E aí ela explicou, não, meu marido era criminoso, estava foragido e todo o resto. E aí por que eu digo que, embora não tenha sido do Rio de Janeiro, tem tudo a ver com o Rio de Janeiro? Porque uma das pessoas condenadas, um dos 6 condenados aí por esse homicídio, foi a Paola Bastos Neiva, que ficou conhecida como musa do crime. Ela, junto com seu marido, o tal de Walter Esteves Bessa Júnior, conhecido aí como Quebra-Caixote, eles seriam criminosos ligados às facções do Rio de Janeiro e, inclusive, o Quebra-Caixote estaria hoje se escondendo ainda no Morro da Rocinha. Essa Paola, que ficou conhecida como musa do crime, era uma das pessoas responsáveis por lavar dinheiro da facção, e mesmo sem ter um emprego fixo, nenhuma atividade ilícita, nem um disfarce de manicure para justificar qualquer coisa, ela chegava a movimentar 3 milhões ali nas contas dela, segundo as investigações da Polícia Civil. Então nós temos um crime interestadual, onde um criminoso de Goiânia vai para o Mato Grosso e acaba sendo morto lá, e infelizmente a filha dele, que não tinha nada a ver com a história, uma criança de 2 anos, acaba morrendo junto, e mesmo assim o Rio de Janeiro está ligado, porque a facção não está limitada a um território dentro de uma única cidade ou dentro de um único estado. Eles estão atuando no país inteiro e vão atrás das suas dissidências e dos seus rivais, e principalmente o que mais choca nessa história toda é o fato deles não se importarem com as consequências e com as vítimas, que os efeitos colaterais que são as vítimas, como o caso dessa criança de 2 anos que acabou morrendo na cama junto com o pai. Muito bom, Miquéias, muito bom. Ótimo panorama para os nossos telespectadores entenderem as profundezas dessa notícia. Mas agora vamos passar para o Batata. Batata, o que você acha disso tudo? Mais uma vez, as facções criminosas demonstrando que nós, o Estado do Rio de Janeiro, somos detentores do curral, aonde esses animais vêm todos ficarem à vontade, escondidos nos palácios, dentro das comunidades, lotados de fuzis
e eles continuam avançando pelas fronteiras dos nossos estados, espalhados por todo o país, com nome de bandido, traficante. Eu queria saber, cadê os entendedores de plantão, e aí eles não tomam atitude para analisar que esses caras estão com um domínio territorial, aonde avançam fronteiras e lá eles lutam, matam, extorquem e tá tudo certo, cara. A gente está cansado de noticiar aqui crimes ligados a guerras de facção, aonde eles matam crianças. Eu queria uma criança de 2 anos, cara. Qual é o motivo que leva o cara a matar uma criança de 2 anos? Não sei. Não sei, não há nenhum motivo. Para dizer o quê? Que ele é brabo? Para demonstração de força? Às vezes eles fazem esses crimes agressivos com demonstração de força, né? Crueldade, para dizer que eles realmente são os donos do pedaço, que com eles não tem. E, na minha concepção, isso é uma demonstração de fraqueza, idiotice, porque matar uma criança de 2 anos não vai fazer dele mais agressivo ou menos agressivo. Mas, pois bem, infelizmente, isso acontece. Eu não sei por que demorou tanto tempo e ainda para que viesse algum tipo de condenação, algum tipo de julgamento, algum tipo... Eu não entendo isso, uma barbárie dessa, uma coisa que eles deveriam estar num calabouço, numa coisa cercada, numa ilha. Pelo amor de Deus, governador, o presidente, faça um presídio numa ilha, que devolva a Ilha Grande, onde eles ficavam realmente isolados, e os que decidiam fugir eram devorados por tubarões. Era uma maravilha, e a gente ainda protegia ainda os animais, né, alimentando nossos tubarões. Eu acho que deveria ser no mínimo isso, porque não há o que comentar uma coisa estúpida dessa. Tomara que cada vez mais isso, vamos fazer com que isso crie um clamor público e nós venhamos a passear em direção a, pelo menos, que os órgãos julgadores posicionem diferente aí, frente à visão dessas facções, senão, infelizmente, pouco a gente vai conseguir resolver, Júlio. Muito bom, Batata. E essa indignação que você expôs, com certeza, né, é uma indignação de todos. Fazemos alusão a uma conexão com Alcatraz, a masmorra de Alcatraz, que tem águas gélidas, lotadas de tubarão por todo lado. Então, o Batata tem toda a razão quando ele fica indignado, querendo o máximo. Pô, falou ali, 500 anos de cadeia. Não vão pegar 30, porque máximo aqui nesse país é 30. Aí com todos os penduricalhos que são... Não é só políticos que têm penduricalho, né? Os presos também têm, e isso e aquilo, e bom comportamento, isso e aquilo. Quando você vai ver, o cara cumpriu 8 anos e foi pra rua. Não, então, infelizmente, Júlio, tem uma coisa que é interessante ali, aparece o homicídio tentado, né? Eles falam do homicídio tentado. Por quê? Porque quando é um grupo onde a autoria ela é incerta, então eles condenam todos por homicídio tentado. É coerente. Sim, é coerente, né? Porque quando você se analisa um todo e você não tem como ter certeza de quem cometeu o crime, condena-se todo mundo por tentativa de homicídio. Legal, tudo bem. Mas só que, gente, vamos analisar uma coisa, a gente está cansado. Isso, na verdade, é uma forma até de de atenuar a coisa, porque se você analisar como um grupo de pessoas comuns, né, você vai ser injusto condenando alguém que não cometeu, e então, na incerteza, subentende-se a lei que é melhor você soltar um possível bandido do que prender um inocente. Então, nessa dúvida, né,
cumpre todo mundo numa somatória de uma tentativa de homicídio, e isso aí deve ser com certeza a somatória de todas as penas, tá? Com todos eles, somando dá 470 anos de cadeia, coisa parecida, mas não é isso uma pena individual. E, infelizmente, a gente está cansado de ver vagabundo aí com 80 passagens por 80 passagens, sendo uma delas com homicídio, tráfico e latrocínio e outras coisas peçonhentas, uma tentativa de homicídio. Possivelmente a progressão do regime vai acontecer.